Setor externo e política cambial, parte 4, taxa de câmbio. Como eu comentei, as transações com o resto do mundo são realizadas com uma moeda, de denominação comum entre os países, que a gente chama de divisa, ou taxa de câmbio. O que seria a taxa de câmbio de um país? Basicamente, é o preço da moeda estrangeira em moeda nacional. No nosso caso, aqui no Brasil, uma taxa de câmbio é reais por dólar. Se eu digo que a minha taxa de câmbio é de R$ 3,40, eu estou dizendo que $1 custa R$ 3,40. Eu preciso de R$ 3,40 para comprar $1. E aí, de que forma que o preço dessa moeda estrangeira, da taxa de câmbio é definido? Vai depender aqui que a gente chama de regime de câmbio. O regime de câmbio basicamente são 3 ou 4 aqui, dependendo da forma como a gente analisa. A gente tem um regime de câmbio fixo. O que seria isso? A autoridade monetária estabelece um preço da moeda estrangeira, do dólar, e faz de tudo para garantir que aquela taxa de câmbio seja mantida. Então, nós tivemos isso no início do Plano Real, um regime de câmbio fixo, e aí a autoridade monetária tinha que prover a oferta de dólares suficiente para atender a demanda por dólares naquele preço, tá? Então era ali perto de R$1, que a gente chamava de paridade cambial, às vezes até menos, mas tinha que garantir que houvesse moeda em quantidade suficiente, porque na verdade a taxa de câmbio, ela ocorre num mercado e ela tem oferta e demanda. Se o preço estiver muito baixo, a demanda vai ser um pouco maior, tem que garantir a oferta para que não tenha escassez de moeda estrangeira no país. E aí, qual era a forma da autoridade monetária prover essa oferta? Teve várias estratégias, por exemplo, atração de investimentos estrangeiros no país, teve também atração de investimentos financeiros, como eu comentei, a nossa taxa de juros básica da economia chegou a 48% ao ano, mas em alguns momentos tivemos que recorrer ao FMI para fechar nosso balanço de pagamentos. O outro tipo de regime de câmbio seria um regime de câmbio flutuante. Aqui nós estamos dizendo que o preço da moeda vai ser estabelecido em função de oferta e demanda por divisas, por moedas estrangeiras no mercado. Então, se eu tenho uma oferta muito grande num determinado momento, o preço tende a cair, a taxa de câmbio baixa. Se eu tenho uma demanda muito grande num determinado momento, o preço tende a aumentar. Então, a taxa de câmbio aumenta aí de acordo com os movimentos do mercado. Esse regime, por um lado, ele tem um efeito negativo que você nunca sabe qual vai ser a taxa de câmbio. Mas, por outro lado, não exige tantos esforços da autoridade monetária em manter aquela taxa de câmbio fixa. E nós temos aí os regimes de câmbio intermediário, que seria um regime de câmbio híbrido, no qual nós temos algum nível de variação, mas com intervenção do Banco Central. Aí essa intervenção pode ser de duas formas. Se a gente trabalha com regime de bandas cambiais, eu tenho uma intervenção fixa, pré-determinada. Então eu posso dizer, por exemplo, que a minha taxa de câmbio pode variar de R$ 3 a R$ 3,40. Enquanto estiver oscilando entre R$ 3 e R$ 3,40, o Banco Central não vai fazer nenhuma intervenção. Mas chegou próximo dos 3 ou chegou próximo do 3,40, o Banco Central vai impedir que ultrapasse, esses limites, tá? Então, é bem conhecido, digamos assim, em que momento que o Banco Central, que a autoridade monetária, vai fazer a intervenção. E a gente tem aqui um regime que a gente chama de flutuação suja ou dirt float, no qual há intervenção, mas ela não é definida. Então, nunca se sabe em que momento o Banco Central vai intervir. Ele vai intervir sempre que a taxa de câmbio tiver uma oscilação muito brusca ali no seu preço, que seja algum risco aí de desequilíbrio no balanço de pagamentos. Então, ao contrário aqui das bandas cambiais, que pode ser de 3 e 3,40, pode ser que ele de 3 para 3,10, ele vai fazer alguma intervenção, se ele julgar que isso é um risco ao equilíbrio do balanço de pagamentos. Bom, pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima aula.